Não pague suas dívidas. Cara, será que isso funciona? Muita gente deve estar pensando, como assim? Não vou pagar minhas dívidas? Então vem comigo que eu vou te contar como é que funciona. Fala galera, eu sou o Hélio e o vídeo de hoje eu vou te mostrar como faz para você pagar suas dívidas de maneira correta, tá? Em momento algum eu tô falando para vocês deixarem de pagar as suas dívidas. Só que é o seguinte, existe a maneira correta de pagar as suas dívidas. A gente sabe que o Brasil, ele é um país que coloca juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, né? E alguém já se perguntou, por que muitas vezes vocês devem um valor, esse valor é por cartão de crédito ou outros valores, e por algum motivo o banco nunca, de maneira alguma, ele vai atrás de você ou ele entra com um processo contra você? Por que será que isso acontece? Exceto aqueles casos de casa, essas coisas quando é o carro, que são coisas um pouquinho mais abstratas porque existe o bem como garantia do negócio. Mas e aquele juro, e aquele empréstimo que você pegou no cartão de crédito? Por que o banco ele não entra com um processo contra você? Você já se perguntou? E aquele cheque especial que você foi buscar no ano passado para você tentar conseguir uma grana a mais em fazer dinheiro? Por que será que o banco não vai atrás de você? É exatamente nesse vídeo que eu vou te explicar como que isso funciona. Então é o seguinte, se você tem uma dívida hoje e você está pagando diariamente essa dívida, por algum motivo, por alguma coisa, pandemia por exemplo, você deixou de pagar suas dívidas. E aí virou uma bola de neve, virou, ok, ficou uma dívida gigantesca. E aí o que acontece? O banco começa a te ligar insistentemente na tua casa, um dia após o outro, e aí você começa a ficar desesperado, tô cheio de dívida, como é que eu faço? Cara, eu acho que nos dias atuais é muito difícil não ter pelo menos um brasileiro que pelo menos uma vez na vida, a não ser aqueles que já nasceram em berço de ouro, mas pelo menos uma vez na vida, se ele já não se endividou com alguém ou ficou devendo para alguém, seja um banco, seja um amigo, seja alguém desse tipo. Só que o que acontece? Vamos trabalhar na parte de banco. Quando você deve uma dívida para um banco, uma dívida de cartão de crédito, por exemplo, como é que funciona? Você vem lá, você gastou lá R$2.000, por exemplo, e aí quando chega no final do mês, você não conseguiu pagar a fatura, você não conseguiu pagar nem o mínimo, né? E aí, o que o banco faz? Coloca teu nome no SPC, no Serasa, seu nome fica na lista dos inadimplentes e começa a te ligar dia após dia, te cobrando e você fica desesperado. Galera, é o seguinte, isso já aconteceu comigo, tá? Eu já fiquei endividado, já tive esse problema. Como é que eu fiz na prática, tá? Vocês sabem que eu tenho formação jurídica, né? E eu tenho uma base legal para isso, para falar para vocês como é que vocês vão fazer. É o seguinte, eu não tô falando para ninguém dar calote, tá? Não é essa a intenção aqui nesse vídeo. Esse vídeo, na verdade, é te instruir como você vai pagar essa dívida. Primeiro ponto é o seguinte, quando você deve uma dívida para o banco, todo ano, quando ele vira o ano menos um, quando ele virou o ano, essa dívida para o banco começa a ficar negativo, começa a dar prejuízo para o banco. Então o que o banco ele costuma fazer? Ele pega a tua dívida e ele vende para o próprio banco, só que é uma holding ou coisa do tipo, e eles compram essa sua dívida. Então vou te dar um exemplo. Vamos supor que você pegou R$5.000 do banco emprestado, tá? Desses R$5.000 você deixou de pagar, virou uma bola de neve, então juro composto, virou aquela coisa absurda. Esses R$5.000 se transformou em 20. O que o banco faz? Ele vende esses 5 para uma outra empresa que compra esse valor, em vez de ele pagar 25 como ele está te cobrando, ou 5 que é o valor principal que você realmente deve, ele vende para uma outra empresa por 3. Aí você fala, pô, mas peraí, o banco tem prejuízo? Sim e não ao mesmo tempo. Porque o banco é uma empresa que ele nunca perde. Então, só que essa empresa, quando ela compra esses direitos de cobrança, o que ela faz? Ela vai atrás de você, através do banco, né? Que vocês veem que aqueles escritórios que te ligam e começa a te cobrar o valor de quê? 25 mil, tá? Principalmente quando a sua dívida está no começo. Então aqui vem o pulo do gato, tá? O que vocês têm que fazer quando isso acontece? Você tem duas soluções. A primeira é o seguinte, não negocie essa dívida. Por quê? Se você já tinha uma dívida e você não conseguiu pagar essa dívida, por que você acha que você parcelando essa dívida, gerando juros sobre juros, você vai conseguir pagar? Então é furada, não faça isso, tá? Não tente recalcular um valor que você já deve. É mais ou menos aquela frase, devo, não nego, pago quando eu puder. Só que você tem que pagar de acordo com as suas condições. A segunda dica que eu vou falar para vocês, o que é?
Se você tem a grana para pagar à vista, aí sim. O banco te ligou, ele vai lá te cobrar 25 mil. Aí você vai conversar com a telefonista, te ligou, tá te cobrando e tal. Você fala o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar 25 mil, o que você pode fazer por mim? Aí a telefonista vai lá, ó, tentei fazer isso, bababá, consigo fazer por 10 mil. Você fala, não consigo, minha dívida principal era 5 mil e vou dar um exemplo, você chega para ele e fala assim, olha, eu consigo pagar 4.500 reais. Ela, no primeiro momento, ela vai falar que não pode, mas você vai ver que esses 25 mil, eles vão reduzir para um valor bem próximo do que você deve. Então talvez não seja 5, mas seja 6. Se você perceber que está próximo do valor ou exatamente o valor que você tem e você consegue pagar, você consegue garantir esse valor, ok, você paga a sua dívida exatamente no momento, ou você tenta fazer uma negociação, vou pagar nesse primeiro mês ou nesse segundo mês, aí ok. Porque é o valor principal, não tem juros, não tem nada, tá? Só que o que acontece? Isso só vai acontecer após o banco virar o ano. Geralmente no primeiro ano, isso não acontece. Por quê? O banco ele tem um gap ali de 12 meses para ele conseguir trabalhar. Através das ligações ali, do SMS que ele te manda, através disso ele vai conseguir tentar de alguma maneira fazer com que você pague essa dívida. Não quer dizer que ele vai conseguir, mas ele vai tentar de todas as maneiras. E aí é onde entra o quê? A tua expertise. Você fala, pô, peraí, eu juntei uma grana, eu tenho uma grana e eu quero pagar a banco. Só que é o seguinte, eu não vou pagar os 25 mil que vocês estão me cobrando. Vocês estão malucos? Vocês estão doidos? Não. Aí o banco vai perguntar, quanto o senhor tem para pagar? E ela vai te dar uma proposta. Olha, o senhor consegue pagar, por exemplo, em 4 vezes de 5 mil? Você tá louca? Eu devo 5 mil, como é que eu vou pagar em 4 de 5 mil? Não, ó, o que eu consigo pagar, por exemplo, aí é em 5 parcelas de R$1.000. Cara, é uma vantagem, por quê? Você tá no mesmo valor e você vai pagar em 5 vezes. Só que é o seguinte, você só vai conseguir essas negociações muito boas quando ela virar o ano. E aí tem um outro porém, se a sua dívida ela chega a girar 2 anos, essa dívida de 5, ela fica mais ou menos por R$1.000, tá? Isso aconteceu comigo, claro, eu não esperei girar 2 anos, mas eu fiz uma dívida, como vocês sabem, eu tinha uma rede de pizzarias, e essas pizzarias que eu tive, elas me deram um prejuízo muito grande, e aí eu fui usando minha conta pessoal para tentar cobrir essas despesas, e cara, fui me enfiando num buraco, chegou uma hora que estava insustentável. A empresa não vendia, elas não vendiam, estavam vendendo cada vez mais, assim, cada vez menos, vendendo cada vez menos. E o que eu tive que fazer? Tive que vender, pegar minha grana e tive que negociar. Só que chegou num momento que eu estava tão especial que acontece o seguinte, eu não conseguia pagar. E aí o que aconteceu? O banco me ligando e eu falava, olha, eu tinha uma grana para pagar, só que eu não tinha o suficiente do que eles estavam cobrando nos juros. E aí o que acontece? Passou um ano inteiro, quando virou o ano, eles me ligaram. E aí me ligaram e falaram, olha, Ellison, eu tenho aqui uma dívida sua que custa 20 mil, né? E eu tenho aqui pra você quitar em 10, você aceita? Fala, cara, faz pra mim aí o boleto, eu vou pagar agora. Isso é bom pro banco, porque ele já não tava querendo, ele já nem tava esperando que ele recebesse esse valor. E aí eu acabei pagando, ele nem chegou nem a vender para essa outra empresa, para essa holding que iria comprar. E no próprio banco, eu negociei com o banco e consegui comprar. Então, essa é uma maneira de você conseguir pagar as suas dívidas, tá? Então, assim, se você tá acostumado... Cara, o endividamento, ele não é quanto você ganha, tá? Ele não tem nada a ver com quanto você ganha. Ah, não, você tá falando besteira. Não, cara, não tô falando besteira. O endividamento das pessoas, ele tem a ver com o teu mindset, com a tua mentalidade. Se você ganha 1.000, mas você utiliza as coisas de acordo com R$1.000, você não vai ter dívida. Você concorda comigo? Agora, você pode ganhar 30 mil. Se suas dívidas estiverem acima de 30 mil, o que vai acontecer? Você vai estar endividado. Eu tenho amigos meus que ganhavam cerca de 20 mil reais e são endividados até hoje. Só que aí você fala pro cara, o cara todo ano troca de carro, você vai ver a casa do cara, o cara não tem condições de estar numa casa daquela. Então, a parte financeira, a tua saúde financeira só depende de você. Então assim, se você tem um carrão do ano, cara, tenta vender teu carro, tenta ir para um carro um pouquinho inferior, fica um tempo ali no carro. Coloca a sua realidade. Você tem que se adaptar realmente à realidade que você vive no momento, ou você vai viver nos próximos momentos. Então se você está tentando, cara, eu quero enriquecer, ok? Se adequa à realidade. Se você costumava ali todo final de semana ir num restaurante caro, ou num restaurante mesmo, coxinha, comprar aquela coxinha que você compra, cara, coloca uma coxinha que você gasta aí todo dia.
A coxinha, acredito que hoje aí no Brasil deve ter uma média de uns R$3, né? Então 30 dias aí, se você for colocar, olha quanto você não vai gastar. Então é praticamente R$100 de coxinha, cara. E aí aquela pessoa que toma banho, que fica 1 hora no chuveiro, tudo isso faz parte do seu financeiro. Se você consegue controlar sua parte financeira, e aí você chega numa loja e você fala, não vou comprar isso porque eu não posso nesse momento, eu não posso gastar com isso, isso é um problema. As pessoas falam muito do cartão, né? O cartão de crédito e tal, isso é furada. Cara, o cartão de crédito não é furada. Pelo contrário, o cartão de crédito ele é muito bom entre parênteses, ok? Entre parênteses ele é muito bom. Vamos lá, vou dar o exemplo dos R$1.000. Se você ganha R$1.000 e você compra tudo no cartão de crédito, você gasta lá os R$1.000 que você ganha, você paga aluguel, você paga tudo ali, ó, tudo no cartão de crédito. Mas no final do mês você paga a fatura completa, isso não é um problema. Agora, se chega no final do mês, você paga o mínimo, cara, isso é um problema. Aí sim o cartão de crédito ele começa a ser um risco. Beleza? Então essas são as dicas de hoje. Espero ter te ajudado, espero que você mude a tua mentalidade, que você consiga salvar um dinheiro aí. E cara, equilíbrio financeiro é tudo na vida. Beleza? Beijo, até mais. Fui!